E se uma das maiores estrelas do futebol mundial ficasse fora do maior palco do esporte? Você consegue imaginar Neymar Júnior fora de uma Copa do Mundo? Pois esse cenário, que parece improvável para muitos torcedores, pode gerar consequências muito maiores do que simplesmente uma ausência dentro de campo, afetando diretamente o ambiente da seleção brasileira, a pressão sobre o treinador Carlo Ancelotti e até mesmo a credibilidade da Confederação Brasileira de Futebol. E é exatamente isso que está gerando debate entre torcedores, especialistas e até jogadores, porque não se trata apenas de técnica ou tática, mas de liderança, influência e impacto psicológico dentro de um grupo que historicamente sempre valorizou seus grandes craques. E quando analisamos o cenário de forma mais profunda, fica claro que deixar Neymar fora de um Mundial pode desencadear uma reação em cadeia que vai muito além das quatro linhas, começando pelo próprio elenco, já que diversos jogadores da seleção brasileira, em entrevistas recentes, deixaram evidente a expectativa de contar com Neymar no grupo, demonstrando respeito, admiração e até uma dependência emocional da presença do camisa 10, o que significa que sua ausência não seria apenas sentida tecnicamente, mas também psicologicamente, criando um ambiente de frustração interna que pode afetar diretamente o rendimento coletivo, porque quando parte do elenco entra em campo já insatisfeita ou desmotivada por decisões externas, o desempenho dificilmente atinge o nível máximo esperado, e isso se agrava ainda mais em uma competição como a Copa do Mundo, onde o equilíbrio emocional é tão importante quanto a qualidade técnica. E basta imaginar um cenário específico para entender a dimensão do problema. O Brasil estreia na competição, enfrenta um adversário competitivo como Marrocos e apresenta um desempenho abaixo do esperado, eventualmente até sofrendo uma derrota. E é exatamente nesse momento que a ausência de Neymar deixa de ser apenas uma escolha técnica e passa a ser o centro de uma crise, porque imediatamente a imprensa brasileira, conhecida por sua intensidade, começaria a questionar duramente as decisões de Ancelotti, levantando debates sobre a convocação, a gestão do elenco e até mesmo a leitura de jogo do treinador, enquanto os torcedores, especialmente nas redes sociais, amplificariam ainda mais essa pressão com críticas, memes e cobranças constantes, criando um ambiente extremamente hostil ao redor da seleção. E toda essa pressão inevitavelmente recairia sobre o treinador e os 26 jogadores convocados, que passariam a lidar não apenas com a exigência de vencer, mas também com a necessidade de justificar uma decisão polêmica que poderia ter sido evitada. E é justamente nesse ponto que o fator emocional se torna decisivo, porque uma equipe pressionada, insegura e dividida internamente dificilmente consegue reagir em alto nível, o que compromete qualquer tentativa de recuperação ao longo do torneio, tornando o caminho para uma possível eliminação muito mais provável. E quando ampliamos ainda mais essa análise, percebemos que o impacto não se limita ao desempenho esportivo, já que a imagem institucional da CBF também entraria em xeque, sendo alvo de críticas por parte da mídia e dos torcedores, especialmente se a campanha do Brasil não corresponder às expectativas, reforçando a ideia de má gestão e decisões equivocadas em um dos momentos mais importantes do ciclo esportivo. E tudo isso poderia ter sido evitado com uma abordagem mais estratégica por parte da comissão técnica, porque mesmo que Neymar não esteja em sua melhor forma física ou não seja considerado titular absoluto, sua presença no elenco ainda representa um valor enorme, seja como líder dentro do vestiário, seja como referência para os jogadores mais jovens ou até mesmo como uma opção decisiva em momentos específicos da competição, já que sua capacidade de mudar um jogo em poucos minutos é algo reconhecido mundialmente. E é justamente por isso que muitos defendem que levá-lo à Copa, mesmo que em um papel mais limitado, ainda seria mais vantajoso do que deixá-lo de fora completamente. Porque nesse caso, o Brasil não perderia nada, mas poderia ganhar muito em termos de experiência, moral e impacto psicológico positivo. E ao considerar todas essas variáveis, fica evidente que a decisão de não convocar Neymar vai muito além de uma simples escolha técnica, envolvendo fatores emocionais, estratégicos e até institucionais, que podem influenciar diretamente o desempenho da seleção em um torneio tão curto e intenso como a Copa do Mundo. E diante desse cenário, a grande questão que fica é:
Vale realmente a pena correr esse risco? Porque quando se trata de um jogador com o peso, a história e a influência de Neymar, talvez a melhor decisão não seja baseada apenas em números ou momentos, mas sim em tudo aquilo que ele representa dentro e fora de campo. Afinal, como muitos dizem no mundo do futebol, craques desse nível não são apenas jogadores, são peças que mudam o rumo de uma equipe inteira, e ignorar isso pode custar muito caro no momento que mais importa.